Diz a palavra do Senhor: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas do que tu tens para mim. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas do que tu tens para nós nessa noite. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver e para que os nossos ouvidos entendam, Senhor, aquilo que tu queres para nós nessa noite. Então, falando de relacionamento, eu não vou falar o texto base agora, mas eu vou começar a pregar, e aí você vai acompanhando comigo à medida que eu falar, tá bom? Então, é notório que Deus sempre priorizou relacionamento. Deus sempre priorizou relacionar-se com o homem, embora na maioria das vezes o homem não quisesse essa relação. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Porque o princípio de toda boa relação é alicerçada em confiança. E por algumas vezes eu e você, nós homens, não queremos confiar no Senhor. Nós abrimos a boca, nós declaramos, nós profetizamos do nosso melhor dia, né, com a nossa melhor roupa, nosso melhor sapato, melhor carro, melhor louvor, os melhores acordes, aí a gente vai e profetiza, declara, eu confio no Senhor. Mas quando vem o dia mal, se o homem nos quiser capotar, vai na boa de Deus, todo mundo morrer. É assim que nós fazemos. E o nosso relacionamento, a nossa confiança, ó, vai pro breve, acabou. Não existe mais. E o Senhor fica sentado no seu trono, eu imagino isso, ele fica te olhando, te observando as suas atitudes. Hoje eu estava aqui tocando bateria e eu achei muito bonito. O Caio, né? Estava ali cantando, rapaz, adorando o Senhor, batendo na minha cadeira e cantando para o Senhor, ele está tendo um relacionamento contigo. Esse menino está se relacionando, ele cantando.
aí a gente tem que ver, né? Às vezes a gente trata Deus como aquela pessoa importuna. A gente fala um pouco, a gente enjoa, para de falar, não quer mais falar, não quer mais saber a Bíblia dele. Então, já que o princípio de todo bom relacionamento, o alicerce, é a verdade e a confiança, não dá então para nós nos relacionarmos com alguém que mente, né? O tempo todo, às vezes. Mentimos quando dizemos que confiamos. Mentimos, às vezes, quando dizemos que amamos. Então, como poderemos ter confiança em uma pessoa que nos trata com falsidade? Ou uma pessoa que uma hora diz que confia, mas na hora não confia? Relacionamento com seres humanos. Se você, essa semana mesmo, uma pessoa falou assim para mim: Bruno, deixa comigo, confia, pode confiar. Aí eu escrevi embaixo assim, ó, estou confiando. Amém? Confiei, descansei no Senhor. E aconteceu, amém. Isso é relacionamento, relacionar, né? Se relacionar, falar, estar perto, se dedicar a orar, a buscar o Senhor. Isso é relacionamento. Deus se relaciona com as pessoas não pelo que elas têm ou pelo que ela pode oferecer. Mas Deus se relaciona conosco porque Ele vê em nós algo perfeito, que é a sua criação, a sua imagem, por nos amar. Aleluia. Deus se relaciona com pessoas que dizem a Ele somente a verdade. Quando nós nos esvaziamos nós mesmos, nos despendemos das mentiras, das máscaras, do peso da falsidade, abrimos espaço para que o amor de Deus e o cuidado de Deus entre em nossa vida. Deus se relaciona diretamente com quem é sincero. Essa é a questão. Senhor, eu estou na tua casa, anos e anos. Eu entro na sua casa, já senti muito a tua presença, Senhor. Já senti muito Ele. Mas hoje em dia, Senhor, há anos, eu entro e saio da tua casa. E olha, eu não sei nem por que eu vou lá. Deus ama essas pessoas. Deus adora, né? Deus gosta muito de se relacionar com pessoas sinceras. Essa semana eu tive a oportunidade de compartilhar com alguém algumas situações das suas vidas. E essa pessoa falava abertamente tudo que ela fazia de errado. E ela dizia: eu me arrependo, mas eu não tenho confiança de falar para uma outra pessoa, que era importante que ela falasse. Mas ela não confiava. Mas ela confiou em mim. E ela falou. Aí eu falei para ela: você já falou isso para Deus? Ela: não, porque eu tenho vergonha. Porque como que eu vou falar para Deus o que eu fiz? Eu falei: mas é para Ele que você tem que falar. Fala para Deus o que você fez. Confessa a Ele com a mesma vergonha que você sente de falar para outra pessoa. Sinta vergonha de cometer esse pecado de novo. Sinta vergonha de praticar o que você está fazendo. Porque você desagrada diretamente a Deus. Então, Deus, Ele quer que eu diga para Ele isso. Eu digo, olha só, como se Deus não tivesse ouvido, né? Mas Deus quer que eu diga para Ele, eu vejo Ele e falo: ó Senhor, ele pô, não pode ser assim. Será que eu falei? Querido. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você fale isso para Ele. E aí essa pessoa foi embora e depois ela volta depois de uns dias e diz assim: olha, eu estou leve. O que foi? Pensei que ela tinha contado outra coisa. Não, olha, eu ajoelhei no meu quarto e eu falei: Senhor, eu tenho que te contar uma coisa. O Senhor vai detestar. Mas eu fiz, Senhor. Eu fiz. Então, ó, falou. Quando ela falou, quando essa pessoa fala para o Senhor, ela disse: sabe o que eu senti? Paz. Eu senti paz. Não adianta a gente entrar e sair da igreja nos cultos de domingo, viver segunda, terça, quarta, quinta, com as mesmas máscaras, né? Disfarçando uma falsa alegria ou uma situação em que você diz que está bem se você está longe de Deus. Não adianta você levantar a sua mão e com seu coração vazio glorificar, se mexer, fazer um monte de movimentos e na verdade você não sente nada daquilo. Você pode até alegrar, né, os irmãos e achar que você está, ó, 100%. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, Ele está vendo que você não está com nada. Está vazio. E Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus quer falar com você. Mas você precisa ser esse
espaço, então, o amor e o cuidado de Deus entra em nossa vida. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E aí eu falei para essa pessoa, Deus, Ele vai te resistir e nada vai acontecer até que você confesse, até que você fale. Mas uma vez que você confessar para Deus e não pecar mais, você desviar-se do pecado, resistir ao diabo, Deus vai te encher de amor, de paz, de alegria, de gozo, aleluia, de esperança. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer que você se relacione com Ele, dizendo a verdade, vivendo a verdade e resistindo ao diabo. Abra sua Bíblia em segundo livro de Samuel, capítulo 12, nós leremos o versículo 15. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 15. E aí, você vai acompanhando aí, irmão. Esse texto vai relatar a consequência de, por alguns momentos, desviarmos do bom relacionamento com o Senhor. A consequência do pecado de Davi. Diz a palavra do Senhor, a partir do verso 15, que após o adultério e o assassinato de Urias, o rei Davi casa-se com a viúva, que já esperava um filho dele. E Deus envia o profeta Natã, que vai até a Davi, e avisa que essa criança, então, fruto do pecado, morreria. E a gente não vai ter o relato, né, de tempo, de distância, do aviso até a morte da criança, mas uma coisa é certa, a criança morreria. Se vocês observarem nesse texto, nesse versículo, é explícito quando diz o Senhor feriu a criança. Continuando, no verso 16 e 17, Davi se coloca à vontade dentro de um relacionamento conturbado com o Senhor, mas ele se coloca à vontade para interceder pelo seu filho, mesmo depois de saber que a criança morreria. Com certeza o seu coração estava aflito, o seu coração chorava, sangrava por dentro, mas ele ainda assim ele jejua e ora intensamente para que o Senhor o livrasse e livrasse o menino da culpa do pecado dos seus pais, pois a morte daquele menino representaria humilhação, reprovação e castigo. De outra maneira, a vida daquela criança representaria o favor de Deus, a misericórdia de Deus e a honra e graça de Deus na vida, então, do rei de Israel. Mesmo que Deus já tivesse falado que o menino morreria, Davi, dentro de um relacionamento agora conturbado, Davi resolve jejuar. Davi resolve então orar e buscar intensamente o Senhor para que Deus mudasse o quadro daquela situação. Certo? Aí, veja bem, temos um relacionamento, eu sou homem segundo o coração de Deus, mas o meu pecado vai trazer consequência. Mesmo que eu me arrependa, então fala aí para o teu irmão, querido, fala aí para o teu irmão está do teu lado, querido, as nossas ações têm consequência, tanto para o bem quanto para o mal. Amém? Tem consequência. No verso 18 ao 20, Davi, depois que o menino morre, o que Davi faz? Davi chora, né? Aquela coisa toda, né? Rasga a roupa, se rasga todo, rasga a cor inteira, cinza na cabeça. Davi faz tudo que está no seu ombro, tudo que pode ele faz. Depois que Davi vê, Deus não mudou de ideia, o menino morre. O que Davi faz em sequência? Se levanta,
Deus não me deu sim. Foi a soberana vontade de Deus dizendo, olha, o menino morre. E o menino morreu. E Davi estava perdoado? Estava perdoado. Mas a consequência do pecado fez com que ele passasse por tudo isso. Diz a palavra de Deus que os seus servos se indignaram, ficaram admirados pela aparente loucura, né? De Davi. Só que ele entendeu que não adiantava mais. Ele pediu com retidão de coração, mas se ele continuasse, ia acontecer como muita gente faz. Querido, e não funciona. Muda a tática. Chantagem emocional com o Senhor. Ele não quer dormir. Eu não vou comer. Ele não quer me dar o que eu pedi, então eu vou mais para a igreja. Tu vai continuar fraco. Tu vai morrer de fome. E ele não vai mudar. Deus impetrou, né? A sua palavra. Falou, Natan, vai lá e avisa, o menino vai morrer. Eu perdoo o teu pecado. Mas a consequência vai ser a morte do filho. E o filho morreu, não teve jeito. Os servos criticaram a atitude de Davi, porque ao invés dele prantear a morte do seu filho e se lamentar, Davi já havia tomado a consciência de que nada mais adiantava. E que o Senhor impetrou ali a sua soberana vontade. Então Davi resolve se levantar, secar de lágrimas e continuar a adorar ao Senhor a sua caminhada. Um outro exemplo que nós temos de homens que, brilhantemente como Davi, fizeram parte da nossa história, mas que num dado momento também teve medo, teve receio, e foi lá se lamentar, né, do Senhor, foi Elias. Abra a tua Bíblia, no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, só para você acompanhar, tá? Depois que o rei Acabe conta tudo o que Elias, o profeta Elias, tinha feito para quem? Jezabel, ela manda um recado. Querido, olha só o que eu aprendi nesse trecho aí, ó. O diabo está toda hora mandando recado na tua casa. Toda hora tem um endemoniado na Jezabel. Toda hora tem um filho do cão, vai dizer assim, ó, vai dar errado. Se eu fosse você, não abrir esse negócio não. A crise que está vivendo da fé, meu Deus, o que mais tem é igreja vazia, o pessoal está fechando igreja. Se Deus mandou você fazer, faz. Se você crê que aquilo é de Deus, se você está buscando a Deus e tem teu coração reto naquilo que Deus mandou você fazer, você faz. Porque quem te garante é Deus. Qual é a base da tua relação com Deus? É confiança, querido, é desconfiança. É só domingo para crente ou ela vai te dar a paz do Senhor amanhã? No centro está procurando. Não, aquilo que ninguém pode ter. A questão é essa. É relacionamento. E se você se relaciona, por exemplo, tem minha pastora e meu pastor. Aí teve um rapaz ontem que me convidou, né, para fazer um trabalho na igreja dele, né? Pegar, bar. E aí ele falou assim, poxa, mas tem que ser domingo. Eu falei, ó, mas domingo é depois do filho. Ah, qual é o seu pastor? Será que ele vai deixar? Eu falei, ó, o meu pastor, ele até deixa, mas a minha pastora, ela é mais tremenda. Por quê? É o nível de relacionamento. Então eu conheço ela. Agora, se eu conheço a Deus, Deus me coloca numa situação, mandou ir lá, matar os profetas todos, quebrar tudo com Baal, vou lá, arrependo tudo, aí depois eu não sei o que aconteceu. Né? No momento, alguns teólogos dizem que ele enche de depressão. Eu não sei, querido. Mas em algum momento da história de Elias, ele olhou e viu o grande mar, né? E o vento. Igual o vento. Ele olhou para lá e falou assim, caramba, acabei com tudo. Tem mais um crente que eu não vejo ninguém. Está todo mundo morto. E agora essa mulher diz que vai arrancar minha cabeça, vai me matar. Vai fazer da minha vida melhor que eu não fiz com os profetas de Baal. Aí acaba o bobão, era um bobão, chegou para ele, olha, fez isso, o que você vai fazer? Vou mandar matar. Aí manda recado. Quando manda o recado, aí ó, corre muito, meu irmão.
foca. Quando ele está na caverna pensando, não, agora eu vou parar, agora eu morro aqui. Acabou a história, estou fugindo de Jezabel. Aí chega o anjo de novo e fala assim, aí meu servo, levanta, come, bebe, te anima, sabe por quê? Tem 7.000 que não dobraram os joelhos, tem 7.000 adorando, tem 7.000 glorificando meu nome, não se dobraram diante da adversidade, diante da dificuldade. Querido, nós servimos ao Senhor, nós servimos a Deus. Caramba, que coisa melhor do que isso. Caramba, ele te forma, te conhece desde do ventre da... Parece, sabe o quê? Que hoje em dia a palavra de Deus não basta. Tem pessoas que ouvem a palavra do Senhor, recebem a palavra do Senhor no domingo, na segunda-feira à tarde, se o dia for ruim, já está esgotado. Eu quero morrer, foi pouco. Elias se esconde na caverna. Deus vai e fala para ele, ó, tem 7.000. Não dobraram o joelho. Estão adorando. Caminha, continua, acredita, eu sou contigo. E aí a gente olha esses dois homens e fala assim, caramba, Davi, todo mundo, né? Falando Davi. Pô, Elias também já fez tudo aquilo e também teve medo. Significa dizer que você não tem. E não é fácil. E a gente quer ter um relacionamento com alguém, né? Vamos casar e falar muito disso. E quer viver 20 anos, né? Eternamente. Não, nós só vamos ser eternos, a gente vai para a glória, montado, quasinho, tudo voando. Querido, vai ser difícil, tem dificuldade. Pedro vê, mestre, se tu é tudo, se és tudo, manda eu ir ter contigo, aí foi. Tirou o pé do barco e foi embora. Poxa, quando chegou pertinho, contemplou, mas olhou para o lado. Ai, meu Deus, caramba, eu vou afundar. E afundou. Por que você tem que ser super-homem, né? Mulher maravilha, aquela coisa toda? Agora, a questão é, eu posso até me entristecer, mas eu não vou ficar abatido. Eu não vou ficar derrotado, deprimido. Senhor, está difícil. O mesmo Deus que te permitiu chegar até ali é o mesmo Deus que vai fazer você vencer. Mas essa etapa. Eu não sei quais são os gigantes, qual é a dificuldade. Eu não sei o que você está passando, se é familiar, se é no trabalho, se é no teu relacionamento. Eu não sei. Mas você tem que conversar com Deus. Senhor, eu vim até aqui. Senhor, eu estou me esforçando, eu estou fazendo isso, aquilo, mas eu não consigo. E nessa história toda, eu ouvi uma palavra na semana passada que foi muito interessante, foi muito bacana. E aí o pregador falou uma coisa tão conhecida. Mas às vezes a gente fala de forma diferente e chama a nossa atenção. Veja bem, eu já estou mudando de novo. Nós entramos na igreja procurando quem hoje? Aí você vai pensar, a igreja fala de Jesus. Mas eu não vim aqui. Eu vim aqui porque, é costume. Eu já vim automático, é automático. Quando eu acordo lá, muito natural. Poxa, eu já acordei e fiquei 40 minutos de olhos fechados. Isso é diferente. Eu acordo logo, abre o olho. De repente você não vê o que eu estou aqui. Eu nem sei o que eu vi. Eu vim porque, né? Deus é bom. Eu vim acompanhando alguém. Eu vim porque eu toco no dia louvor. Mas quando você tocou, você adorou ainda? Quando você adorou aqui, você se preocupou em adorar ainda? E eu devo adorar onde? Jesus encontra uma mulher samaritana. E aí havia uma briga, né? Uma diferença de cultura. Um não estava com o outro, mas ele era Jesus. Então as palavras dele, com certeza, aos ouvidos daquela mulher, fez aquela mulher dar atenção a ele. E aí ele diz para aquela mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Nossos pais adoram o templo, nossos pais. Ele diz, onde
Ele não quer nada com você. Ele não veio aqui. E aí você começa a entender por que essa pessoa, ela sente tanto Deus, por que essa pessoa é tão abençoada, por que essa pessoa sofre tanto, por que essa pessoa ri tanto, meio com imenso sofrimento, meio com muitas dores, por que essa pessoa é um milagre na mão de Deus, e eu continuo no mesmo lugar há mais de 20 anos dentro da igreja, porque você não é nada. Não, isso é mentira. Aí eu obedeceu por Deus. Mas por que nada mesmo? Porque quando nós ficamos no caminho do lado, no coração desejando o lado da mulher do sangue, ele vai acontecer. Porque Jesus, quando passou a orla do vestido, ele meio que fazia assim, né? Segura aí, segura aí. Todo mundo apertado. Multidão sempre vai existir. A multidão, murmurador, só dá glória se pedir. Essa é a multidão. Hoje ele está bem, amanhã ele está ruim, é a multidão. E quem faz a diferença? Só Jesus. Então, hoje a gente olha, vê igrejas lotadas, igrejas vazias, vê pessoas muito abençoadas, pessoas pouco abençoadas, algumas nenhuma, pessoas tão frias na fé, pessoas tão quentes. A questão é, ela não olha nem para um lado, nem para o outro. Só olhar para o alto, que é cristiano orar. Porque Deus, todos os dias, quando você acorda e você começa a discernir entre o bem e o mal, Ele vai procurar que você, alguém que o adore. O adore no emprego, o adore na escola, o adore no trabalho. Ele quer que você esteja no seu pai. Que você não adore. De boca fechada. O adore. Está cantando, está falando, está louvando. O adore, está sendo humilhado, o adore. O adore. Tem vezes até que Deus permite que as pessoas te tratem com falsidade, com você direto com falsidade. E Deus é um Deus que não nos deixa enganar, Ele te mostra. E você continua adorando. E você, dependendo de quem é, você continua honrando aquela pessoa. Você continua tratando com o mesmo sorriso, com a mesma sinceridade, entregando na mão do Senhor, e o Senhor te procurando quem o adora. Para terminar, lá no capítulo 3, esse é o texto básico dessa pregação. Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 9, eu preciso da minha vez, se quiser pensar rápido. Lá vai relatar que Deus criou Éden, faz o homem.
Os principados se levantam sobre a nossa vida querendo nos destruir, nos parar. Oh, aleluia. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor ouvir e me curar, até o Senhor chamar, vou sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível eu vou ficar e te chamar, até o Senhor ouvir, curar, até o Senhor chamar e me deixa-me tocar. Queremos tocar, Senhor, em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar. Senhor, que saiba de mim e te amor, até o Senhor ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me parar, até o Senhor ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.